Saudações, Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse Bastidores do Flu. A live do John Arias. Vamos falar sobre a última, né, a live dele como jogador do Fluminense. Claramente que ele pode voltar e tudo mais. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite. Vai voltar, fica tranquilo. E aqui embaixo tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Se você espera aqui que eu vou fazer ponto a ponto, não vai ser assim, tá? Porque eu não quero que seja um vídeo gigantesco. Não era essa a minha proposta. Então, na história, eu colocaria 5 pontos. Eu vou colocar 5 pontos favoráveis e desfavoráveis, pelo menos do Arias, do Mário e dos jornalistas em si, tá bom? Vamos lá. Sobre as 5 sobre 5 pontos favoráveis e desfavoráveis que eu tô trazendo aqui para vocês sobre os jornalistas, né? Eu vou começar com os jornalistas primeiro. Nos desfavoráveis primeiro e depois favoráveis. Desfavorável. Faltou pergunta, por exemplo, que seria muito interessante, que é justamente o que o Renato Gaúcho falou por último. Depois que ele soube que seria vendido, o que ele falou por último. Isso é importante comentar. Falou também sobre... Faltou pra mim pergunta sobre essa relação também com a família. Não vi nenhuma questão. Não é tipo com a sua esposa, com a sua filha, como que vai ser, como é que a mulher dele enxerga isso tudo. Não falou sobre isso. Faltou também uma pergunta sobre... E claro, ele tá falando de jornalista, por isso que ele tá falando sobre perguntas, né? Falou uma pergunta sobre como também o Mário conversou com o... Se eu falei do Arias, conversou com o Renato Gaúcho. O Mário conversou com o Renato Gaúcho. Seria interessante a gente ver isso tudo. Então, esse é o terceiro ponto, né? Então, o primeiro ponto é como o Arias conversou com o Renato Gaúcho. Depois, quando o Mário conversou com o Renato Gaúcho. Então, são esses 3 pontos. Quarto ponto que também faltou pra mim foi justamente a questão de ser um valor menor pro Arias. Tipo, você fala que não tem dinheiro, mas você fala que não pensa no dinheiro, mas você vai acabar ganhando menos. Você não se sente desvalorizado logo por conta de ganhar menos dinheiro? É bom isso. E também beleza, você pode falar que o seu sonho é jogar numa Premier League. Tudo bem. Mas lá na Premier League se considera o Big Six. Você pretende, tipo, fazer igual, por exemplo, o João Pedro, e, tipo, entender que o Wolves, ele não pode, ele pode também ser um rito de passagem para uma coisa maior? Seria interessante. Não foi feita essa pergunta. 5 coisas que realmente foram positivas foi justamente a relação que foi feita a pergunta sobre a relação sobre os técnicos. Isso foi muito bom. Sobre os títulos que ele teve, também foi muito bom essa pergunta. Sobre a situação da motivação dele, também foi muito bom. Também da questão também da questão que foi uma pergunta que aconteceu sobre a gestão que seria ali depois do Arias. Tá, a gente tá continuando aqui, entendeu? Mas o que você vai fazer para depois, Mário? E por último, né,
continuando no Mario, sobre o que ele... sobre os valores. Se é mais barato, mais caro, entendeu? Vou falar por Ares por último. Então, antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo, VitorG 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, vamos lá. De desfavorável e favorável, vamos lá. 5 coisas favoráveis. Não, ele mentiu, falando que não, ele não comprou porque ele não vendeu. Eu não sei se você sabe, mas existe uma medida dentro das empresas, isso é importante comentar, que você faz uma multa. E eu duvido que a multa do Patriota seja alta. Porque toda cláusula de contrato, se não há multa, você pode pagar o quanto você quiser para adquirir 100% do jogador. Então, desculpe, você está mentindo sobre isso, tá? Você poderia ter comprado 100% do Patriotas, porque isso acontece. Existe uma coisa chamada aquisição coercitiva. Várias empresas já fizeram isso. Vou querer a sua empresa. Ah, mas eu não vendo. Tô nem aí. A sua multa é essa e eu vou pagar. Você tem que me vender. É isso que acontece. Chamada de aquisição coercitiva. O Mario não fez. Porque se lembre, cada jogador é uma empresa. Então é importante comentar sobre isso. O Mario mente também falando sobre a situação de valores. Mais especificamente sobre a situação de venda, de recebimento ou não de dinheiro, né? Porque em diversos momentos ele fala assim, não, mas vocês já sabiam quais valores, mas a gente não vai falar sobre valores. É muito estranho. Então, chega a ser uma mentira, justamente, mesmo sendo uma verdade. Também negativo sobre o Mario foi a situação dele de, não, porque o Ares vai jogar e vai ganhar. Não, não vai ganhar. A situação é a seguinte. O caso do Lester foi exceção. Então não venha colocar nos sonhos do Ares que o Ares ele vai ganhar porque tá no Wolves e ele vai ser incrível. Não. Desculpe. E aí, claramente, que surge justamente a última, né? A última questão. Acho que já foram 5 já. Se não foram 5, só lamento. Mas a última questão, né? Sobre isso. Ah, ele ficou falando dados específicos de jogadores que foram parar em tal lugar. O Napoli ganhou? Lá do caso Maradona. Qual é o nome dele? O Romário ganhou? O Ronaldo ganhou? Sei lá, ele ficou com vários jogadores. Não ganhou, né? Então, é importante falar, né? Ele não disse o restante, né? É a Torre de Babel. Da música do Ghost, né? Continua a frase. Continua a frase. Continua o que aconteceu depois. Não falou. Sobre 5 pontos positivos, ele declarou os valores, isso que é bom, até para deixar bem claro sobre isso tudo. Segundo ponto positivo, ele falou um pouco sobre a rixa também do Serna, isso que foi bom, em que realmente ele disse tudo que é isso que aconteceu. Fiquei feliz, mas tranquilo sobre isso. Outro ponto positivo é sobre o caso de John Kennedy, né? É a saída de um, entrada de outro. E como é que ele fez para conseguir justamente de forma quase que instantânea conseguir colocar ele e se inscrever ele para o jogo contra o Flamengo. Sobre o Ares também, de que ele tentou, junto com o Wolves, de ele jogar pelo menos mais 2 partidas. E ele não conseguiu.
Então foi uma boa justamente, né? A gente poderia ter tido Arias mais 2 jogos, que seria muito interessante. E o outro ponto positivo, o quinto ponto positivo, é ele falar um pouco, abrir um pouco também sobre o xingamento e também sobre as filhas dele. Então, eu gostei sobre isso, né? Faz ele se humanizar justamente dentro disso tudo, né? Ainda mais no cenário desumanizado que é ser presidente do clube. Sobre 5 pontos negativos e positivos do Ares. Ares poderia ter falado um pouco mais. Eu acho que faltou pra mim ele se expor um pouquinho mais sobre isso. A situação do... Falou muito pouco da família. Eu acho que ele poderia ter se aberto mais também pra família. Entendeu? Dele. Que diversas vezes ele foi perguntado sobre a expectativa dele. Mas ele poderia também ter aberto pra família. Sobre a questão dele de ele ter citado o Leicester. Não, Arias, não minta pra você. Você sabe que você vai jogar no Wolfsburg, que é ruim. Sobre essa questão também do já conhecer todo mundo lá, né, de entrar num clube que tem um técnico respeitado pelo Corinthians e pelo Flamengo, e não foi respeitado em nenhum dos dois, que foi o Vitor Pereira, né? Descobri agora que era o Vitor Pereira. Então, não Arias, ele não é respeitado em nenhum lugar do Brasil. Hoje ele não teria vaga para nenhum lugar daqui. E terceiro, e quinto e último, né? Faltou pra mim um recado final, sabe? Tipo assim, faltou, tipo assim, já que você fez a explanação inicial, eu vou fazer minha explanação final, tá? Tipo, não, calma aí, que eu quero falar pra torcida o que eu quero falar, sabe? Quando saiu o Nino, ele teve sua explanação, tá? Então, era pra mim necessário, né? Tipo assim, falar assim, eu quero falar com a torcida, tá? Poderia ter falado isso também. Pontos positivos. Ele se abriu para cada técnico, mostrando também sobre o que ele aprendeu com cada técnico. Ele estudou bem o time, o time do Wolves. Então não é uma coisa que ele não tinha estudado, ele com certeza ele estava treinando, ele tinha foco bem no Fluminense, mas no seu período de férias ele também focava também o Wolves, sobre isso tudo. Sobre essa relação com os jornalistas, que sempre ele teve alguns problemas. Hoje ele foi bem correto sobre isso. Ele não deixou de realmente demonstrar justamente sobre isso. Sobre a situação do sonho dele. Ele falou a verdade. Gostei muito disso, né? Parabéns, né, sobre esse sonho. E por último, sobre a promessa, né? Gostei disso, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. É isso que eu tenho pra falar. Tinha mais coisas pra falar, mas quero deixar pra depois. Posso fazer uma parte 2 se vocês quiserem. Só deixar nos comentários. Então, faça tudo que quero aqui, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais no canal de vídeo, hoje é 10, 12, 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreira tricolor.